Estamos de volta no nosso devocional do Caminho da Adoração. Eu sou Mateus Lima e é um prazer estar com você em mais um dia que o Senhor nos proporciona viver. Amém? Temos a oportunidade de agradecer a Deus. Se você ainda não fez isso, pare tudo que você fez, pause o vídeo, agradeça a Deus, ore ao Senhor, contemple a formosura de Deus e seja grato a Ele. Seja grato a Deus por tudo que Ele tem realizado. Eu tenho certeza que você está aqui porque Deus trouxe você e permitiu que estivéssemos aqui juntos para estudarmos a palavra. Então eu peço a você que me ajude nesse propósito. Esteja comigo, se inscrevendo no canal, ativando as notificações. Vamos avançando e Deus vai nos abençoando. Por favor, esteja comigo até o final do vídeo. Para você que ainda não compartilhou os outros vídeos, ainda não estudou as outras mensagens, corre aí na playlist aí do devocional diário e você vai poder acompanhar todos os outros devocionais. Tem muita coisa boa lá. Esses dias eu estava vendo lá alguns vídeos lá dos devocionais antigos e é muito bom revisitar, tá bom? Então se você ainda não viu os vídeos anteriores, por favor, veja os vídeos anteriores e me ajude compartilhando esse propósito. Aqui hoje o texto é de Gênesis capítulo 17, no verso 1, uma conversa de Deus com Abrão. E eu quero, antes de falar sobre esse texto, que é interessante que Deus conversa com Abrão um ano antes de Isaac nascer. Preste atenção nisso. Quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor apareceu para ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Por que Deus ele fala isso com Abrão? Eu quero que você atente para alguns pontos aqui que eu quero apresentar a você. Você sabe que antes de Isaac aparecer, Abrão ele ouviu a voz da sua esposa. Então o que Deus fala? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. É a primeira afirmação que Deus fala com Abrão. Viva uma vida de comunhão comigo. Por que Deus ele fala isso? Deus está chateado com Abrão? Não, pelo contrário. Deus está mostrando para Abrão que tudo aquilo que ele tem é por causa de Deus. E outra coisa importante, você pode ter comunhão com a sua esposa, Abrão, você pode ouvi-la, mas não significa que você tem que fazer tudo o que ela fala, porque você sabe da história que quando Sarai fala para Abrão que não teria mais filhos, que deveria se deitar com a serva dela, Agar. E você lembra muito bem por que Agar estava nesse enredo, nessa história? Se você não se lembra, eu vou resumir para você. Abrão sai da sua peregrinação e para no Egito. Isso de estar no Egito, ele, engana o rei do Egito falando assim, que a Sarai não era esposa dele, mas sim a irmã dele. Tudo bem que naquela época era comum casamentos entre familiares, entre primos e tudo mais. Então, Abrão ele diz que ela era irmã dele. Só que depois eles viram Abrão brincando com Sarai, de um jeito que não era de irmão, mas sim de marido e mulher. E aí o rei reclama com ele: poxa, por que você fez isso? Por que você falou isso? A sua mulher facilmente poderia ter sido tomada por outra pessoa. E aí você teria trazido para nós um problema sério, um problema grave. Abrão ficou no Egito. Depois ele sai do Egito. Agar, uma serva egípcia. Aí está o ponto da história. Então, ela se torna uma serva de Sarai e Sarai fala para Abrão se deitar com ela. Por isso que Deus afirma para Abrão: tenha comunhão comigo. Primeiro, me ouça. Primeiro, pergunte a mim. Será que nós fazemos isso? Será que nós consultamos a Deus todas as coisas que nós fazemos? Tudo aquilo que nós pensamos? Será que a gente fala com Deus em primeiro lugar? E aí ele diz mais: seja obediente a mim em tudo. Ou seja, Abrão, não vá pelos teus próprios conselhos, pelos teus pensamentos, pelas tuas ideias. Siga as minhas palavras. No dia que eu mandei você sair da tua parentela, você leva Jó com você. Você leva Ló com você, perdão. Você leva Ló com você. E aí, você tem um problema com seu sobrinho.
e eu tenho que esperar você se afastar do teu sobrinho para eu conversar com você novamente. Entende o que Deus está tratando com Abraão? Antes da bênção que ele tem para receber, antes do filho dele nascer, Deus começa a mostrar pontos que Abraão precisa corrigir. E aí ele diz: seja obediente a mim em tudo, ande comigo, seja obediente. 2 pontos que nós precisamos colocar na nossa vida diária: andar com Deus e ser obediente. Parece que são 2 coisas simples de se fazer, de se realizar no dia a dia. Mas por que a gente não faz? Falo tanto para mim quanto para você. Por que a gente não obedece às Escrituras? Por que a gente não confronta o que é errado com a palavra de Deus? Mas não, nos aliamos ao que é errado. Não, para a gente não ficar mal com as pessoas. Não, a gente não pode ficar mal com Deus. A gente não pode chatear o Senhor e fazer com que Ele se afaste de nós e Ele pare de falar conosco. Vamos corrigir a nossa trajetória. Às vezes, é um ano antes, Deus aparece para você, corrige certos pontos. Às vezes são meses, dias antes. Será que você está realmente preparado para receber o que Deus tem para lhe dar? Será que eu estou preparado para isso? Por isso Deus está nos alertando hoje, para corrigir a nossa rota, corrigir a nossa forma de viver e andar com Ele. Senhor, obrigado, pois o Senhor sempre nos mostra pontos fundamentais da nossa vida cristã que nós precisamos corrigir, que nós precisamos melhorar. E aqui estamos para aprender contigo. Nos ajude a cada dia depender e viver do Senhor e para o Senhor. Que possamos andar em Tua presença, ter comunhão contigo e obedecer ao Senhor em tudo. Em nome de Jesus. Amém. Bom, se você quer continuar esse devocional comigo, não deixe de perder o próximo vídeo, daqui a pouquinho, na parte da noite. Deus te abençoe.